para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar não tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos crismandos, queridos campistas, crismandos, praticamente crismistas e campandos, né? Vamos misturar os dois. Durante esses 3 dias, certamente vocês viveram muitas experiências e aprenderam muitas coisas que vocês vão levar para a vida, para o dia a dia de vocês. E o último ensinamento que vocês recebem neste acampamento, finalizando este momento, né? Tem mais experiência para fazer, mas neste acampamento, o último ensinamento vem da própria palavra de Deus. E o que será que este evangelho que nós ouvimos, a palavra de Deus que nós ouvimos, o que esta palavra tem a dizer para nós?
Jesus contou uma parábola, né? Que parábola foi essa que ele contou? A gente pergunta para as crianças respondem. Vamos ver se os adolescentes também respondem. A parábola do... A parábola do administrador injusto que quis enganar Jesus. Parábola do administrador desonesto, né? Que quis enganar o seu Senhor, portanto quis enganar a Jesus, sim. Mas prestem atenção desde o começo. Primeiro Jesus diz que havia um administrador. O que ele fez? Por que ele foi demitido, mandado embora? Porque ele esbanjou os bens do seu Senhor. Nesta vida tem duas maneiras de a gente lidar com as coisas: ou a gente esbanja, ou a gente partilha. Às vezes a gente... O que é esbanjar? É desperdiçar, né? Às vezes nós esbanjamos, não só dinheiro, às vezes nem temos o dinheiro, mas, por exemplo, esbanjamos outras coisas que Deus nos dá. Então a primeira lição da parábola é que neste mundo nós não somos donos de nada, somos apenas administradores. E o administrador teve que prestar contas da sua administração. Nós também um dia vamos ter que prestar contas a Deus do que nós fizemos com aquilo que Ele nos deixou. O que nós administramos que Deus nos deixou? Tanto os bens materiais, como também os bens espirituais. E a nossa própria vida, nem a nossa vida nos pertence, porque ela é um dom de Deus para que nós possamos administrá-la, cuidar bem dela. E talvez a primeira pergunta que vocês poderiam fazer é: como eu estou administrando a minha juventude? Este tempo que não volta mais, que passa tão rápido, né? Toda criança e jovem quer ser adulto. Depois de adulto o tempo passa rápido, né, Luciano? Que a gente parece que quer voltar. Depois dos 18 voa, né? É um período tão rico, tão importante. É um período tão bom na vida de vocês, que se vocês desejarem, Deus fala ao coração de vocês de uma maneira muito profunda, né? Tanto que muitas vocações surgem na adolescência, minha, do diácono, né? Surge às vezes até na infância ou na adolescência, porque é um período em que, se a gente estiver minimamente aberto para a ação de Deus, Ele fala ao nosso coração, Ele fala conosco. Então, como eu estou administrando a minha juventude? Como eu estou administrando aquilo que Deus me deu? Esse tempo de catequese, o convívio com a minha família, o convívio com os meus amigos, são todos presentes de Deus. Quando eu administro mal, eu me comporto como se eu fosse dono. Lembra que nós não somos donos nem da nossa vida, ela pertence a Deus. O administrador infiel, ele foi infiel, foi injusto, foi desonesto, esbanjou os bens do seu senhor, porque ele se considerava dono. E depois uma outra coisa, que ele mudou. Quando o Senhor elogia a atitude dele, ele mudou de atitude, né? Não foi uma conversão, mas é só um exemplo para a gente entender que a gente tem que mudar também. Ele mudou de atitude porque num primeiro momento ele pensava só no momento presente. Por isso que ele esbanjava, ele achava que só havia o presente. Tem gente que é assim também. Eu quero curtir a vida, quero viver agora, e não pensa no futuro. E o futuro reserva muitas coisas boas para vocês, mas depende de como vocês administram também esse tempo presente que vocês estão vivendo. E este homem que esbanjou os bens, ele foi demitido. O Senhor falou assim: você não pode mais trabalhar comigo, você está esbanjando os meus bens. E ele falou: e agora, o que eu faço? E ele teve uma ideia inteligente, que foi elogiada pelo Senhor. Só para a gente entender um pouquinho como que as relações de trabalho eram diferentes no tempo de Jesus. Ele não era CLT, ele não tinha carteira assinada, né? Como que funcionava naquele tempo?
O administrador de uma grande fazenda, de uma grande propriedade, ele tinha a liberdade de dispor dos bens do seu senhor para emprestar os bens, cobrando juros muitas vezes altos, e ele ganhava com esses juros. Quando ele diminui a conta, ele pode ter dado prejuízo para o patrão, mas ele também deixou de ganhar um dinheiro, porque ele pensou assim: eu poderia até fazer o acerto de contas e pegar uma boa bolada e vivo um tempo, mas e o futuro? Pela primeira vez ele pensou no futuro, e ele disse: já sei o que eu vou fazer, eu vou diminuir. E ele foi chamando um a um, aqui só cita 2, mas chamou mais gente, foi chamando um a um dos devedores do seu senhor e diminuiu a conta. Ao diminuir a conta, ele deixou de ganhar dinheiro também, naquele momento. Só que ele pensou assim: no futuro essas pessoas vão me acolher, vão me receber, quem sabe vão me dar um emprego. Por isso que Jesus fala que o Senhor elogiou aquele administrador, porque ele agiu com esperteza. Pela primeira vez, ele não pensou só no presente, ele também pensou no futuro. Será que a gente se preocupa com o nosso futuro, ou a gente só quer viver esse momento como se fosse o único da nossa vida? E mais ainda, nós nos preocupamos com o nosso futuro eterno, nós nos preocupamos também com a nossa salvação, né? E aí Jesus diz assim: olha, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Olha como esse homem foi inteligente. Quando ele teve que resolver o problema dele, só que ele pensou nele, foi egoísta. A gente não deve imitar o egoísmo dele, deve imitar a inteligência dele. Ele pensou só nele, mas ele passou a pensar no futuro, e ele conseguiu resolver o problema dele. Quando a gente quer, a gente consegue resolver, né? E aí Jesus diz assim: olha, se as pessoas maldosas, as pessoas que fazem o mal, são inteligentes para fazer o mal, nós deveríamos utilizar a nossa inteligência para o bem. Quanta criatividade nós temos, quanta capacidade nós temos, quanta energia nós temos. Esse povo tem energia ou não, Luciano? Tem, né? Não dá nem para acompanhar. Tem 02? Muita energia, né? O 02 é filho do Zé Roberto, por isso. Não é Zé? É, 02, Zé Roberto. Quanta energia que nós temos? Nós temos uma escolha. Podemos usar toda essa energia para fazer simplesmente o que a gente quer, para usar e abusar da nossa vida, para fazer coisas erradas. Podemos, somos livres para isso. Mas podemos usar toda essa nossa energia para o bem, para as coisas de Deus. Se as pessoas de Deus souberem usar a sua inteligência, a sua cachola, para fazer coisas boas, o mundo pode ser muito melhor. Se a gente não for egoísta, não ficar pensando apenas em si mesmo, nos seus próprios interesses, mas viver para os outros, o mundo vai ser muito melhor. Se a gente não for ambicioso, não ter preocupação apenas com as questões materiais, mas usar também o dinheiro, Jesus disse, usar o dinheiro injusto para fazer amigos, ou seja, colocar a amizade acima dos bens desse mundo, acima do poder econômico, né? Então a amizade deve ser um valor importante para nós. Como é bom termos amigo, né? A Bíblia diz que quem encontra um amigo tem um tesouro. Então a amizade é algo muito boa. Vocês fizeram essa experiência de amizade durante o acampamento, talvez pessoas que vocês não conheciam, né? Tanto jovens como adultos que estavam trabalhando com vocês, que vocês não conheciam, que se tornaram seus amigos. E a amizade é uma riqueza muito grande, mais do que a gente ficar preocupado com as questões materiais, com as coisas deste mundo. Nós deveríamos ficar preocupados em fazer boas amizades, porque as boas amizades fazem toda a diferença. E Jesus termina dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente vai amar um e odiar o outro, a gente vai dar atenção para um e desprezar o outro. E Jesus termina dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
O que acontece com quem serve ao dinheiro? Acontece a mesma coisa que ouvimos na primeira leitura. Quem serve ao dinheiro está preocupado consigo mesmo apenas, explora os pobres, os necessitados, não se importa com os outros, manipula a religião. Olha esses homens, né? Esses comerciantes ricos mencionados pelo profeta Amós, eles não viam a hora de passar os dias de festa, de celebração religiosa, para ganhar dinheiro e para explorar os pobres. Por quê? Estavam preocupados somente consigo mesmo. O Deus deles era o dinheiro. Às vezes o nosso Deus pode não ser o dinheiro, mas às vezes pode ser outras coisas que a gente se apega tanto e não solta, e esquece de valorizar as coisas importantes da vida. Ou a gente serve a Deus, ou ao dinheiro. Ou a gente serve a Deus, ou ao pecado. Ou a gente vive os valores do reino de Deus, ou os contravalores deste mundo. Nós podemos escolher. Claro que a escolha melhor é sempre a escolha para o bem, a escolha para as coisas de Deus. Então, olha quanta coisa importante esta parábola nos ensinou. A primeira delas é que neste mundo não somos donos de nada. O que nós somos? Administradores. Só ele que fala, somos administradores. Vocês têm que reagir também, né? Neste mundo nós somos administradores, e nós não podemos esbanjar nada, nem a vida. Não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Isso é esbanjar. Nós devemos aproveitar bem aquilo que nós recebemos. Então, aquilo que vocês receberam durante esses dias de acampamento não pode ser esbanjado, desperdiçado, mas deve ser levado para o dia a dia. Cada partilha, cada conversa, cada desafio, cada ensinamento, cada troca de experiências, não deixa só aqui não, ó. Traz para o coração e para as mãos, para a ação, para a vida. Permita que esses ensinamentos que vocês receberam, junto com tudo aquilo que vocês ouviram no período de catequese de crisma, permita que isso de fato transforme a vida de vocês, que vocês possam se aproximar ainda mais de Deus. Vocês estão se preparando para receber a crisma, é o sacramento que nos leva à maturidade cristã, ao crescimento na fé. Vocês vão receber o Espírito Santo, o dom de Deus, para que vocês sejam fortalecidos na caminhada, para que vocês possam servir apenas a Deus, e não aos ídolos, não ao dinheiro, não ao poder, não ao prazer, e a tantas outras coisas, mas vocês serão chamados a colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Então, vamos levar esses ensinamentos que nós recebemos durante esses dias, vamos levar essa experiência vivida para o nosso dia a dia, para o convívio lá em casa, sendo filhos melhores, procurando dialogar ainda mais com os nossos pais, para o convívio na escola, em todos os outros ambientes, que possamos ser pessoas boas, acolhedoras, olhando o lado bom das pessoas também. A gente às vezes costuma ver só o que existe de ruim nas pessoas, né? Comece a ver o lado bom das pessoas, valorize ainda mais a sua família, procure dialogar ainda mais com seus pais, os responsáveis, a ouvi-los, procure ouvir o conselho dos mais velhos, dos seus catequistas, e vamos assim aprendendo. Todos nós precisamos aprender, a gente vive a vida toda aprendendo, né? Então, o acampamento foi uma grande lição, um grande ensinamento para a vida de vocês, porém, agora tem que continuar aprendendo, continuar fazendo a nossa caminhada. Um dia, como este homem da parábola, nós vamos prestar contas da nossa administração, ou seja, um dia diante de Deus, nós vamos prestar contas do que nós fizemos com a nossa vida, do que nós fizemos com tudo aquilo que Deus confiou
a nós. Então vamos cuidar bem, vamos ser bons administradores de todos os tesouros que Deus nos confia. Vamos valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Este é o compromisso que nós faremos a partir deste acampamento. Bom, vamos ficar em pé.